Nem todo medo que você tem é igual. Alguns medos, eles vão te proteger e outros medos vão te limitar. E a gente precisa aprender a fazer essa separação entre o medo que protege e o medo que limita, tá? Por quê? Existem medos que são biológicos e existem medos que são psicológicos. Os medos biológicos, eles são medos que eles vêm como um instinto de sobrevivência real, sabe? É algo assim, eu tenho medo de altura, eu tenho medo do fogo, eu tenho medo de ser atacada por um cachorro, eu tenho medo de ser assaltada na rua à noite sozinha. São medos reais, medos biológicos, que têm a ver com a minha sobrevivência. Isso é uma coisa. E a gente tem os medos que são psicológicos, que são os medos já que são criados pela nossa cabecinha, pela nossa mente. São as ideias que a gente conta, né? Então, por exemplo, se eu falar em público, eu vou ser julgada. Se eu disser não pra alguém, essa pessoa vai deixar de gostar de mim. Se eu agir de tal forma e for autêntica, o outro vai me criticar. Esses são medos psicológicos que a gente se conta. Por quê? Porque não tem nenhum risco de vida. Se eu falar em público, tô aqui falando pra vocês, certo? E tiver alguém aqui me julgando, isso vai acabar com a minha vida? Eu vou ficar doente por causa disso? Vai acontecer alguma coisa ruim comigo? Não. Eu nem vou saber se vocês estão me julgando ou não, né? Eu posso imaginar, eu posso interpretar. Erika, essa aula da Erika tá muito chata. Nossa, essa aula da Erika tá insuportável. Vai me matar isso? Não. Eu tô aqui fazendo meu papel, entregando o que eu preciso pra vocês, o que eu sei que vai contribuir com a jornada de vocês. Se eu deixo esse medo me vencer, é como se eu estivesse evitando sair de casa à noite, sozinha, meia-noite, num bairro perigoso, porque eu sei que eu vou ser assaltada se eu sair sozinha à noite. Só que aí, qual que é o problema? Muitas vezes a gente coloca os medos biológicos e os medos psicológicos na mesma caixa. A gente enfia tudo na mesma caixa e lida com o medo psicológico da mesma forma como se fosse um medo biológico, um medo real, de risco de vida. Entende? Quantas pessoas precisam, às vezes, fazer uma apresentação na empresa e travam, tem dor de barriga, não é assim? Acabam passando mal. Por quê? Porque a ideia que eu conto na minha cabeça é que as pessoas vão me julgar tanto que é a mesma coisa que se eu tivesse saindo na rua à meia-noite sozinha e um cara vai apontar a arma pra mim. A sensação que vem no corpo, a dor de barriga, a tremedeira, lembra os barulhos do medo? O medo faz muito barulho. E eu deixo aquilo vir da mesma forma como se eu estivesse passando por uma coisa que traz risco pra minha vida. Então, nós precisamos começar a separar essas caixas, tirar esse nível tão pesado dos medos psicológicos e trazer leveza pro processo. Que aqui, ó, o que a Andrea colocou. O que tá faltando pra mim? O que o medo tá tirando de mim? Leveza e alegria. Como que eu trago leveza e alegria de volta pra minha vida? Quando eu dou o tamanho certo pra esses medos. Porque senão, gente, a gente vai viver paralisado, vai viver com dor de barriga, vai viver sofrendo, vai viver ansiosa. E não é isso que acontece com muitas pessoas hoje. Vivem ansiosas, vivem com medo, vivem inseguras, vivem na tensão. Por quê? Porque estão colocando todos os medos na mesma caixa. Então vamos começar a aprender a separar essas caixas.